Eu pedi pra ele repetir, porque eu não tava entendendo, assim, aí ele falou que quando eu aprendesse a falar inglês, pra eu ligar de novo, assim. Pois é, você não conhece a Glau ainda porque ela é dos bastidores do Óculos. Exatamente. Né? Pois é. Então, roda a vinheta, Glau. Rola a vinheta! A gente vai falar um pouco sobre sotaque, e a Glau, que começou a aprender inglês faz um pouco menos de tempo do que eu, vai falar um pouco da experiência dela. Por que você não começou a aprender inglês antes? Porque eu não tinha interesse. Tá. Ótimo. Nenhum, inclusive. E comecei a aprender inglês com a Cris. Como é que foi o começo, cara? Sério, fala do começo. O começo foi terrível. O começo foi desastroso. O começo é sempre mais difícil mesmo. E ele é difícil porque no começo o inglês é um barulho pra gente. É um barulho. Muita gente prefere assistir um filme dublado, por exemplo, porque o incômodo de ouvir uma língua que você não conhece é um certo investimento de energia que você está colocando, né? Você está assistindo um filme, então você está assistindo com o áudio original e lendo, né? É o mais fácil, né? Mais Zona fácil de dublar. conforto. Zona de Lógico, conforto, zona de claro. conforto. Zona de conforto. E hoje a gente vai falar sobre sotaque. Sotaque. Pois é. Você tem sotaque? Todo mundo tem sotaque, né? O que é o sotaque? É a melodia da língua que você fala, é a maneira com que você fala, né? Porque assim, quando a gente tá falando, não são só as palavras. Tudo faz parte da comunicação. As pausas, o jeito com que você fala, se você fala muito apressado, se você fala um pouco mais pausado, como é que é a cadência da sua frase, né? Se ela termina pra cima, se ela termina pra baixo, né? A entonação, né? Tudo isso faz o sotaque, né? Todos esses elementos fazem a melodia da língua que você tá falando. Você pode falar a mesma língua, você pode estar dentro da mesma cidade e ter sotaques diferentes. Há 1 ano e meio atrás, quando eu comecei a aprender inglês com a Cris falava pra mim, pra eu assistir filmes em inglês, até filmes que eu já tinha assistido. Pessoal. Você se depara com o tal do sotaque. Aí eu pegava um filme, por exemplo, assistia e conseguia compreender aquele filme 70%. E aí eu pegava um outro e não entendia quase nada. Eu falava, nossa, meu inglês tá regredindo. A gente ouve muito por aí que o sotaque inglês é mais fácil de entender porque falam mais pausado, e tem gente também que acha que é mais difícil porque falam com a batata na boca, já viu isso? Já. Não sei se vocês já viram esse videozinho, ele é um pouco antigo, mas esse rapaz imita vários sotaques da Inglaterra e da Grã-Bretanha e de outras pessoas de outras nacionalidades falando inglês, né? Então um alemão falando inglês. I don't like talking to people like that. Seriously, at the end of the day, some people just take the piss. Oh, sorry. Yes, I do speak English. So you want me to pass this message on to him now? Trying to figure out the button layout. But if you see Heinrich, just remember to pass on this message to him. Yuri, hello, it's Nikolai here. I will never forget that time in Moscow. A gente não precisa ter medo de falar inglês com sotaque, porque sotaque a gente tem de qualquer maneira. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ouve, quanto mais familiar a gente fica com a língua, é mais fácil a gente se aproximar de um certo sotaque que se pareça com o inglês nativo. Exatamente. Uma das coisas que você pode fazer para treinar o seu ouvido é ouvir inglês de outras partes do mundo, né? Assiste filme britânico, americano, francês falando inglês, chinês falando inglês, mas aprender inglês com prazeres, né? Sempre! Qualquer coisa! Você Gosta de astrologia? Você gosta de filme? Você gosta de videogame? No YouTube. Procura no YouTube. Assiste South Park. Faz o que você gosta, jovem. Você gosta, né? jovem. Se você estiver numa situação em que você está falando inglês com alguém e você não entende, não entre em pânico. Se você conseguir identificar que o que você não está entendendo é o sotaque da pessoa, pede para ela falar um pouco mais devagar. E como que a gente fala isso em inglês, não? Can you say that slower, please? Can you repeat it slower, please? Por exemplo. Inclusive, quando eu fui pra Inglaterra, eu já falava inglês, mas eu tava acostumada com inglês de filme, né? Inglês americano. E quando eu cheguei lá, foi muito difícil pra mim, cara. Acredita? Sério. Por quê? Sério. Teve uma... Eu liguei uma vez pra uma vaga de emprego, eu telefonei pra pessoa, e aí o cara falou comigo, e eu pedi pra ele repetir, porque eu não tava entendendo, assim, aí ele falou que quando eu aprendesse a falar inglês, pra eu ligar de novo, assim. Eu tava num sebo. Ai, gente, foi muito... Não sei se isso vai, mas foi muito... Nossa, eu saí em choque. Isso tudo que é pra falar pra você é o seguinte, às vezes você fala inglês, às vezes você consegue entender quando as pessoas falam, você consegue entender um filme, mas te falta mesmo coragem de ir lá e falar. Porque a gente fica vulnerável, não é a nossa primeira língua. E nessa hora que a gente precisa se comunicar, a gente precisa tomar coragem pra ir falar, a gente fica pensando no, mas é do, ou é don't, ou é did, ou é passado, tem ed, ou aí você não né? Vai lá e fala. Vai e
falo. Então não tenha vergonha do seu sotaque, não tenha medo do sotaque dos outros e sai falando. Bota essa língua pra funcionar. Se mesmo assim você ainda tem um pouco de medo, ainda sente insegurança pra falar com outras pessoas, a gente tem uma novidade pra você. Incrível, inglês com realidade virtual. E se você gostou, dá aquele joinha, assina o canal and I'll see you next time.